Nós estamos celebrando nesse domingo, o domingo na 50ª, já às portas da 40ª, que se inicia na quarta-feira de cinzas. E hoje nosso Senhor nos fala sobre a cegueira espiritual, ou a cegueira interior, através de um milagre que ele realizou, indo para Jerusalém, passando por Jericó. E a igreja nos coloca exatamente esse texto, já nos predispondo de uma maneira mais próxima da quaresma, que se inicia agora na quarta-feira de cinzas. Nosso Senhor estava passando por Jericó, em direção a Jerusalém, e um homem cego à beira do caminho, ele ficou sabendo que Nosso Senhor estava passando, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas esse fato, ele mostra que o cego, ele era um cego da sua vista corporal, do seu sentido corporal, do seu sentido externo. Mas ele não era cego do seu sentido interno. Porque ao invocar o nome de Nosso Senhor, ele faz uma profissão de fé messiânica: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Quem é filho de Davi? É o Messias, é o Cristo. Então ele faz a profissão de fé de que Nosso Senhor é Cristo, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus. Em outro texto paralelo a esse, em Mateus, este cego, ele usa a frase diferente: Jesus Nazareno, Filho de Deus, chamei ele de Filho de Deus. De maneira que então ele faz uma profissão de fé em Nosso Senhor. Ou seja, ele não enxergava o Senhor com os olhos da carne, mas ele enxergava o Senhor com os olhos da alma, podemos dizer assim, né? Uma maneira metafórica, para dizer que ele não enxergava a luz do dia, a luz do sol, mas ele enxergava a luz da fé. Ele acreditava em Nosso Senhor, ele tinha fé em Nosso Senhor, e que Nosso Senhor poderia fazer algo por ele, que não é qualquer coisa, um milagre. E assim ele está dizendo que Nosso Senhor é Deus, quando ele pede para Nosso Senhor um milagre. Nosso Senhor lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu veja. Esse que eu veja vai muito além de ver as coisas visíveis, mas esse que eu veja vai além do desejo daquele homem de enxergar as coisas invisíveis. Este homem não tem um nome. Este homem não tem um nome. O evangelista não colocou um nome, ou não revelou o nome deste homem. Talvez porque não soubesse, pode ser. Mas os padres da igreja comentam que este cego não tem um nome porque ele representa a todos nós, que pela soberba não enxergamos as coisas de Deus. Então, quando ele pergunta para o Nosso Senhor que eu veja, Nosso Senhor então lhe responde: então assim se faça. E naquele mesmo momento ele passou a enxergar. E Nosso Senhor lhe diz: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. E Nosso Senhor estava enxergando ali não simplesmente um homem que queria enxergar as coisas visíveis, mas um homem de fé que queria enxergar as realidades invisíveis, as realidades celestes, queria enxergar as coisas de Deus. E ele tinha a fé que o excitava nesse desejo de enxergar as realidades celestes. Então, caríssimos irmãos, esse evangelho vem nos ensinar nessa 50ª sobre as nossas cegueiras espirituais. A própria observação da realidade visível
nós aprendemos na filosofia que nós aprendemos ainda muito pouco da realidade visível. Aquilo que aprendemos do que nós enxergamos, do que nós observamos, é uma porcentagem muito pequena de toda a totalidade da realidade. Se assim se dá em relação à nossa limitação carnal para enxergar e compreender as coisas deste mundo, imagine então as realidades invisíveis. Imagine então as realidades celestes. Ou seja, precisamos da graça de Deus para enxergar a realidade tal qual nosso Senhor enxerga, ou seja, um sentido sobrenatural. Devemos enxergar as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus. Para isso precisamos da graça, mas para compreender também a realidade visível, precisamos compreendê-la no seu sentido sobrenatural. Ou seja, como Deus enxerga a realidade visível, nós devemos então buscar enxergar. Nunca enxergaremos como Ele, porque Ele é Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é Deus. Mas pedir a Deus, nosso Senhor, a graça de enxergar a realidade, de modo a encontrar nela a verdade. E aqui entra a epístola de São Paulo aos Coríntios, da missa de hoje, em que ele escreve um hino à caridade. E São Paulo acentua que a caridade está ligada à verdade. A caridade está ligada à verdade. Se a caridade não está ligada à verdade, então é um sentimentalismo. A verdade está ligada à verdade. De modo que, sendo a caridade uma virtude sobrenatural, que é necessária para alcançar o céu, é a fé que nos dá a enxergar a verdadeira caridade. É a fé que nos dá a enxergar a verdade celeste, e também a verdade que está presente na realidade visível. Ou seja, caríssimos irmãos, só pode viver a verdadeira caridade aquele que ama a verdade, aquele que aspira pela verdade, aquele que perscruta e que pesquisa, o que busca, melhor dizendo, a verdade. E encontra a verdade total em Deus, nosso Senhor. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso Senhor é a verdade total e absoluta. De modo, caríssimos irmãos, que enxergar isso é a cura das nossas cegueiras espirituais. Enxergar a verdade das realidades invisíveis e a verdade das realidades visíveis, um sentido sobrenatural, um olhar da fé. Nosso Senhor, ao subir a Jerusalém, passando por Jericó, ali com os discípulos, no momento da cura desse cego, ele disse antes aos discípulos: eis que irei a Jerusalém, e lá eu serei desprezado, serei preso, condenado à morte, e ressuscitarei ao terceiro dia. Mas o Evangelho comenta que os discípulos não entendiam nada do que nosso Senhor estava falando. Compreenderam o sentido material do que ele estava dizendo, que ele estava indo para Jerusalém, muito bem, estava mesmo, era o caminho, e que lá ele seria desprezado, seria preso, morto. Eles não entendiam por que isso. Se ele é o Messias, ele vai dominar Jerusalém, ele não vai ser preso, ele não vai ser subjugado, ele vai subjugar, ele é o Messias. Ou seja, é a visão puramente humana. A visão puramente humana não enxerga a verdade na realidade. De modo que Nosso Senhor, ao
ao curar aquele cego, lhes mostra que eles deveriam ser curados de sua cegueira espiritual para enxergar por trás de suas palavras a realidade celeste de seus ensinamentos. De que ele devia ir sim para Jerusalém, porque esta é a vontade de Deus. E que lá deveria ser desprezado, morto, preso, condenado à morte, e que ele ressuscitaria no terceiro dia, porque essa é a nossa redenção. Mas os discípulos ainda não enxergavam o sentido das palavras de nosso Senhor. Não enxergavam a realidade celeste, a realidade espiritual, sobrenatural dos ensinamentos das palavras de nosso Senhor. Esta é a grande cegueira espiritual. De modo, caríssimos irmãos, que isso tem consequências para nós, que estamos nos preparando para iniciar a quaresma, na quarta-feira de cinzas que está se iniciando. Quantas cegueiras espirituais nós padecemos? Quantas dificuldades para enxergar a verdade? Para enxergar a verdade, e esta é a nossa grande cegueira. Enxergar a verdade diante de Deus. Enxergar a verdade com sentido sobrenatural. Nós estamos vendo aí pelos noticiários as pessoas rezando por Francisco, e muitos que se dizem católicos tradicionais fazendo elogios àquela imagem do cardeal Burke, do cardeal Sara, na Praça de São Pedro, à noite, frio, agora é uma época de frio lá na Europa, rezando o terço do Francisco. E tudo bem rezar pelo Francisco para a sua conversão, porque ele é um homem que trabalha desde jovem para destruir a igreja, ele é o inimigo da igreja, e galgou toda a hierarquia e chegando até lá, diante do trono pontifício, do trono de Pedro, e nunca escondeu a sua intenção, a sua má intenção de destruir a fé, de destruir a igreja. Ah, padre, mas a igreja é indestrutível. Nosso Senhor prometeu que a igreja é indestrutível, sim. A igreja é indestrutível. Mas a estrutura física da igreja é usada por ele para destruir as almas. E as almas são destrutíveis. As almas são destrutíveis. A estrutura física da igreja se regenera. Mas as almas que são enganadas e lançadas no inferno por causa do intento revolucionário de Francisco, isso é irreparável. E a gente vê então as pessoas rezando e tratando Francisco como se fosse um São Pio X, um Pio XII, um Pio XI, um Pio IX, um São Leão Magno, um São Gregório Magno, como se ele trabalhasse para a salvação das almas, como se ele trabalhasse pela edificação da igreja. Vamos rezar pelo Francisco para que ele recobre a saúde, claro, para que ele tenha tempo de se converter, de se arrepender, de abandonar o erro, de abandonar o pecado, e se converta católico. Ele não é católico. Isso está na biografia dele, qualquer biografia dele que nós encontrarmos escrito pelos próprios companheiros dele, eles chamam um ou outro de companheiro, qualquer companheiro dele aí do partido dele, que escreveu a biografia dele, mostra ali que desde jovem, não esconde, aliás, até se orgulham em mostrar que ele é, na verdade, um grande revolucionário que trabalha desde jovem para a destruição da igreja e da fé. E dando então, rezando para que ele recobre a saúde e continue a governar a igreja, ou seja, vamos rezar para que Francisco recobre sua saúde, tenha muitos anos de vida ainda, para que destrua mais a igreja e mais as almas. Ou seja, uma total cegueira espiritual. Dando a ele um tratamento como se ele fosse um pontífice que está disposto a dar o seu sangue pela igreja, pela fé, pelas almas. Sabemos que é o contrário disso.
que ele é amigo de bandidos, que ele é amigo de inimigos da igreja. Ele beija a mão de inimigos da igreja, ele beija os pés de inimigos da igreja. Ele negou todos os dogmas católicos, todos os dogmas marianos, todos os dogmas cristológicos. Ele negou todo o credo. Chegou a dizer que Deus não existe. Chegou a dizer que Deus não existe. Depois deu uma consertadinha, deu uma risadinha. Claro, este é o método revolucionário, a ambiguidade. De modo, caríssimos irmãos, que essa é uma grande cegueira espiritual. Quem entendeu o sentido do catecismo, quando fala sobre o ministério petrino, sobre a infalibilidade papal, entende que a natureza do ministério petrino não se encaixa em Francisco. E que isso não terá a ver com o mistério vacantismo. Nós não podemos dar a Francisco um tratamento como se ele fosse um São Pio X. Não podemos dar esse tratamento para Francisco. Um inimigo da igreja, um destruidor das almas. Então nós percebemos uma grande cegueira, onde não se enxerga a verdade na realidade concreta. Ou seja, aquele que está lá no Palácio Apostólico, ele é o inimigo da igreja, não se enxerga isso. De modo que percebemos que há um fingimento. Nós vamos fingir que ele é um pai para nós, que ele nos confirma na fé. Vamos fingir o Santo Padre, vamos rezar pelo Santo Padre, para que ele nos confirme na fé. Isso é um fingimento. É uma hipocrisia, é uma cegueira. Cegueira espiritual. Precisamos da graça para entender o sentido exato da natureza do ministério petrino, conforme a igreja ensina no próprio catecismo. Não precisamos ler um tratado de eclesiologia, um tratado sobre o papado, não precisa disso. O próprio catecismo já nos explica o sentido teológico, a natureza teológica do ministério petrino. Também muitos não enxergam no nosso país, por exemplo, que estamos sendo governados por bandidos. É assustador no nosso país as pessoas que não enxergam, que acham que aqueles que estão no judiciário, que estão no legislativo e no executivo são pessoas honestas. Da mesma maneira com relação a Francisco, porque na verdade são os mesmos revolucionários. É que estão em frentes diferentes, mas é a mesma revolução. Eles têm a mesma causa revolucionária. Pessoas que não enxergam que nós estamos sendo governados por bandidos. A situação que o país se encontra, não só no sentido econômico, mas também moral, no sentido espiritual, a decadência que o nosso país está vivendo, as pessoas não enxergam. Invadiu o país um clima de desonestidade e de um clima, não dou a palavra errada, um clima de uma espécie de um vandalismo, em que as pessoas estão sentindo a vontade para serem desonestas, para buscarem somente a vantagem pessoal, um passando por cima do outro, um derrubando o outro. Por quê? Porque este é o exemplo, o mau exemplo que vem de cima. E muita gente não enxerga. E acha que estão fazendo o que é certo, o que é correto, o que é bom para o país. Muita gente que se diz católica não enxerga. Uma grande cegueira espiritual, porque não se trata de uma questão ideológica, não se trata de uma questão de ponto de vista de partido político, não se trata disso. O que se trata é que nós somos governados pelos inimigos da fé, pelos inimigos da igreja, que nos perseguem, que nos tiraram a liberdade, que querem destruir nossas famílias, que querem tirar a inocência das crianças. Então não se enxerga com o sentido sobrenatural. Não digo só os cidadãos brasileiros, mas muita gente que se diz católica e da tradição não percebe. E dizem aí na internet que temos que tratá-los como com toda a liturgia e com toda a dignidade, porque nós temos que obedecer e que nós temos que ter reverência pelos superiores e pelos chefes das nações. Sim, claro, claro. Se são legítimos. Se são legítimos.
Porque eles não têm legitimidade. Não podemos obedecer uma ordem deles, porque será contra a nossa fé. Será contra a família, contra a nossa vida. Será contra a vida de uma criança no ventre de uma mãe. Como vamos obedecer e ser reverentes a eles? Antes obedecer a Deus do que aos homens, nos ensinaram os apóstolos. O próprio livro dos Atos dos Apóstolos. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Se os homens ensinam e impõem algo que é contra a lei de Deus, como faz Francisco, como fazem bispos nas suas dioceses, como faz o nosso governo, como que nós vamos obedecer? Se nós obedecermos a eles, estamos desobedecendo a Deus. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, caríssimos irmãos, devemos enxergar a realidade. Enxergar a verdade que está na nossa frente. Pedir a graça de Deus, Senhor, ut videam, Senhor, que eu veja. E não se deixar se enganar pelos inimigos da fé, pelos inimigos da igreja. Muito menos por aqueles que estão dentro das estruturas físicas da igreja. Porque na igreja não estão. Porque a igreja é o corpo místico de Deus. Só permanece na igreja quem é batizado e guarda a fé católica. Esses apostataram, abandonaram a fé católica. Não são cismáticos, não são cismáticos. Cismático é aquele que mantém a fé, porém não está em plena comunhão com a igreja. Esse é o cismático. Ele mantém a fé, mas não está em comunhão com a igreja por questões segundas. Porque as questões primeiras são as questões da fé. Não são cismáticos. Eles são hereges e apóstatas. Eles trabalham contra a fé, ensinam contra a fé e abandonaram a fé. Então nós não podemos estar sob eles. Não podemos nos submeter a eles. Devemos sim desobedecer a eles para obedecer a Deus, para obedecer à lei de Deus. Assim estaremos obedecendo a Cristo, que nos ensinou a verdade. Assim estamos obedecendo aos papas, que nos ensinaram a ortodoxia católica. Estaremos submissos aos santos bispos que estão dos céus. Estaremos submissos a Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tantos santos, São Gregório Magno, tantos santos na história da igreja, doutores, São Roberto Bellarmine, São João da Cruz. Diante deles, que nós devemos pensar a nossa fé, porque eles guardaram a fé, e tantos mártires entre eles que morreram pela fé católica. Mas também, caríssimos irmãos, não podemos ficar somente no sentido das coisas que estão fora de nós. Devemos enxergar a verdade dentro de nós. E é aqui que propriamente nós nos recolhemos diante de Deus para iniciar a quaresma na quarta-feira de cinzas. Santo Agostinho nos ensina que a primeira verdade sobre nós mesmos diante de Deus é que nós somos pecadores. Devemos pedir a Nosso Senhor a graça de enxergar os nossos pecados, de enxergar os nossos erros, de enxergar os nossos defeitos. A soberba não nos deixa enxergar os nossos defeitos e pecados. Nós enxergamos nos outros, mas a nossa soberba, a nossa vaidade é a grande cegueira que não deixa enxergar os nossos pecados e defeitos diante de Deus. E não enxergar o pecado é uma grande miséria, uma grande desgraça. Porque se nós não enxergamos nossos pecados, se não conhecemos a verdade sobre nós mesmos diante de Deus, como que nós vamos nos arrepender dos pecados? E como que nós vamos nos corrigir e nos salvar? A primeira coisa que nós devemos pedir esse domingo, e nesses dias que nos separam da quarta-feira de cinzas, é pedir: Senhor, ut videam, que eu enxergue meus pecados, que eu enxergue as minhas misérias, que eu enxergue os meus defeitos.
Devemos parar de ficar observando a vida dos outros e muito menos também comentando sobre a vida dos outros. Parar de observar os defeitos dos outros e começar a enxergar os nossos próprios defeitos diante de Deus. E nos propor ao combate espiritual contra os nossos pecados e nossos defeitos. Mas para isso precisamos enxergar. E se enxergarmos, não fazemos vista grossa para os nossos defeitos e pecados. Porque nós somos assim. Pela nossa miserável condição, nós queremos deixar os nossos defeitos, os nossos pecados de lado. Não damos muita importância. Nós ficamos escandalizados com os pecados dos outros. Nós ficamos terrivelmente incomodados com os defeitos dos outros. Mas os nossos próprios pecados e os nossos próprios defeitos já não nos causam tanto estupor assim. Nós somos mais complacentes com os nossos próprios pecados. Nós vivemos muitas vezes, em determinados aspectos, em determinadas situações, como se não tivéssemos determinados pecados. Como se nós não precisássemos nos corrigir. E esta é uma grande cegueira. O pai falava em casa, que é um ditado popular, que o maior cego é aquele que não quer ver. É uma frase imprecisa, popular, mas realmente a pior cegueira espiritual é aquela quando, por soberba, nós não queremos enxergar os nossos pecados. Ou seja, nós não queremos encarar de frente. Não temos a devida disposição interior de nos corrigir realmente, de colocar mão às obras e enfrentar o duro e árduo caminho do combate espiritual. Então, caríssimos irmãos, se nós amamos a verdade, por amor a Deus nosso Senhor, se nós queremos enxergar com sentido sobrenatural a realidade que nos cerca, devemos em primeiro lugar enxergar com sentido sobrenatural a realidade dentro de nós diante de Deus. Com a consciência clara, a consciência dócil, com a consciência aberta, com o coração aberto, enxergar quem nós somos diante de Deus, com todas as nossas misérias, com todos os nossos pecados, com todos os nossos defeitos. Não dá para nos escondermos de Deus. Nós podemos esconder nossos pecados dos homens. Nós podemos esconder os nossos defeitos dos outros. Mas de Deus não tem como esconder. Portanto, nos resta, caríssimos irmãos, não esconder de nós mesmos. Não esconder de nós mesmos. Enxergar claramente com a graça de Deus e pedir ao nosso Senhor, Domine, ut videam, Senhor, que eu veja, que eu enxergue, para que eu possa me arrepender, para que eu possa me corrigir, fazendo uma boa confissão. Por isso a confissão frequente que nós devemos retomar agora na quaresma, e não ficar só na quaresma, mas confessar-se durante toda a vida, frequentemente, porque sem a confissão frequente não corrigimos defeitos, não superamos o pecado. Então, nós estamos nos iludindo, nos estamos protelando, nós ficamos nos enganando, não queremos enxergar a verdade, tá? Ficamos nos enganando. De modo, caríssimos irmãos, que devemos pedir com toda humildade a graça nessa quaresma de enxergar os nossos pecados e nossos defeitos, com todas as suas consequências práticas na nossa vida, para que, encarando-os de frente, nós possamos então combater. Se nós queremos combater os inimigos da fé, os inimigos da igreja, se nós temos essa disposição, isso supõe que temos então a disposição interior de combater nossos próprios defeitos e nossos próprios pecados. De que tem proveito para nós combater os inimigos da fé, os inimigos da igreja, os inimigos da pátria, a terra de Santa Cruz. Que proveito tem para nós diante de Deus
se não estamos, em primeiro lugar, dispostos a combater os nossos próprios defeitos e pecados? O que adiantaria nós morrermos com a fama de que somos muito católicos, de que combatemos a vida inteira contra os inimigos da igreja e guardamos a fé, mas se diante de Deus, acomodados aos nossos pecados, os nossos famosos pecados de predileção, os pecados que gostamos de colecionar, que não queremos nos largar deles, se diante de Deus, com aqueles defeitos que sabemos que temos que corrigir e não corrigimos por comodidade ou porque nos convém, esses pecados e defeitos nos levarem para o inferno, que adianta termos a fama de combater a serviço da fé e da igreja, se diante de Deus estamos com o coração longe dele? Portanto, caríssimos irmãos, esse quinto domingo, esse domingo na 50ª, vem nos lembrar então essas verdades sobre a nossa cegueira espiritual, para que possamos enxergar de fato, e para que enxergando claramente, por isso ter uma fé clara, uma fé esclarecida, uma fé sólida, uma fé consolidada, uma fé com raízes católicas. Por isso ter uma consciência bem formada na fé e na moral católica. E esse tempo da Quaresma é o tempo de nós iniciarmos este caminho espiritual, que é o caminho da cruz, de formarmos bem a nossa consciência na fé e na moral católica, para que sejamos almas de critério, para que tenhamos o verdadeiro critério para evitar o mal e fazer o bem, para evitar o pecado, para lutar, combater contra o pecado e forjar as virtudes necessárias para a nossa salvação, para a nossa santificação. Então peçamos a Nossa Senhora, com muita docilidade, a nossa Santíssima Mãe, a graça de que possamos compreender esses ensinamentos e colocá-los nos nossos propósitos para a Quaresma. E façamos propósitos segundo a verdade, que não façamos propósitos estratosféricos, e não façamos mortificações estratosféricas, que sabemos que não vamos cumprir, que cumprimos até na primeira e segunda semana, depois abandonamos, que não iniciemos a Quaresma simplesmente com aquele sentimento, aquele sentimentalismo que aprendemos da igreja conciliar, que iniciemos a Quaresma, como se diz popularmente, com os pés no chão, ou seja, com os pés na verdade, e que façamos propósitos concretos, propósitos que sabemos que temos os meios e que temos a capacidade e a graça para cumpri-los. E se nos faltar alguma coisa, a graça de Deus vai complementar. É que Deus, nosso Senhor, não vai nos dar graças para satisfazer os nossos caprichos. Deus, nosso Senhor, não vai dar as graças para satisfazer a nossa vaidade ou o nosso ego. Portanto, as mortificações quaresmais, as quais vamos nos propor segundo a verdade interna, interior, diante de Deus, ela deve estar desprovida de qualquer tipo de vaidade. Ou seja, não contemos para ninguém as nossas mortificações, nem em casa para a família. Se alguém perceber, então perceba, tudo bem, passou, não tem que ficar divulgando, muito menos na internet. Pessoas que recebem até as cinzas na testa, faz aquela cruz na testa. A igreja não impõe as cinzas na testa, a testa era sobre a cabeça, aonde recebemos a água do batismo. Ali é colocada as cinzas, é imposta as cinzas. Passar as cinzas na testa para mostrar, tirar foto, colocar na internet, que recebeu as cinzas. Fazer da cinza um ato de piedade, um ato de penitência, fazer disso uma vaidade. Aí já começa errado a Quaresma. Já começa errado aí. Então, com muita simplicidade, com muita humildade,
iniciarmos a nossa quaresma na quarta-feira de cinzas, com aqueles propósitos concretos, verdadeiros, sinceros diante de Deus, nosso Senhor. E pedir a Ele a graça, sabendo que não é por nossas forças simplesmente que nós vamos nos converter, que nós vamos abandonar o pecado, que nós vamos corrigir nossos defeitos, sobretudo o defeito dominante. Não é só as nossas próprias forças, é a graça de Deus. O empenho que nós colocamos, o esforço, o sacrifício, é uma correspondência à graça de Deus. Porque a graça de Deus sempre nos precede. Então pensamos na nossa Mãe Santíssima, que nós possamos então realizar os nossos propósitos quaresmais com esse sentido sobrenatural, com este amor pela verdade, com esta contrição pelos nossos pecados, com esta consciência clara do que nós somos diante de Deus. Pensamos na nossa Mãe Santíssima e supliquemos que ela nos ajude a colocarmos esses propósitos em prática durante a quaresma e que eles deem muitos frutos para a nossa conversão e para a nossa santificação, e que tenhamos então uma Páscoa cheia de graça, cheia das bênçãos de Deus, que nos leve a uma verdadeira transformação interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in uno Deum, Pater omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et uno